Só que na Obras Póstumas, e eu vou dizer para vocês o seguinte: algumas instituições brasileiras estão querendo dizer que não tem que mudar a Gênese. A FEAL mudou a Gênese. Na França mudaram. Em espanhol, quase todos os países já mudaram. Em inglês já está se fazendo a tradução. O mundo inteiro mudou. Falou, gente, não é a Gênese a correta essa, vamos voltar para essa. E algumas instituições brasileiras estão dizendo, não, tem que manter aquela adulterada. Aquela lá é a certa. Né? Por quê? Porque na Obras Póstumas está escrito que os espíritos mandaram Kardec alterar. Então, se os espíritos mandaram, então está certo que tem que ser alterada. Foram os espíritos que mandaram. Então, quando você pegar Obras Póstumas, você vai encontrar lá o seguinte texto. Em seguida, aqui é Kardec falando, olha a data, 22 de fevereiro de 68. Em seguida, uma comunicação em que o Dr. Demeure me deu conselhos muito sábios sobre as modificações a serem feitas no livro A Gênese para a sua reedição, da qual ele me concitava a cuidar sem demora. Eu lhe disse. Então, o que está dizendo esse primeiro parágrafo aqui? Oi? De quem? De um espírito para fazer o quê? Modificações na Gênese. E mandou fazer rápido. E que modificações foram essas? Aquelas pessoas hoje no Brasil que não querem mudar estão dizendo só pode ser as mudanças que foram feitas para a edição que é adulterada da quinta. Então, de alguma forma, o que o Lemarre fez foi alterar o que Kardec deve ter deixado pronto, alguma coisa assim. Tudo está mostrando que não é verdade. Mas a pessoa se apega nessa mensagem aqui. E agora? Como é que a gente resolve esse imbróglio? Nós vamos confiar em todas as provas ou nesse texto publicado pelo Lemarre? Tem como conferir esse texto aqui? Porque depois ele continua. A venda foi rápida, esfriará. Foi um efeito do primeiro momento. Creio bem que a quarta e a quinta custarão a esgotar-se. Então o que parece aqui? Ele vai querer mudar. E qual é a próxima edição? A quarta. Então o Lemarre falou, tá vendo? Kardec alterou na quarta, porque os espíritos mandaram e ele alterou na quarta. A gente já descobriu que a quarta não mudou. Mas tem gente que fala assim, então teve alguma outra carta que mudou. Quem não quer acreditar, arruma uma desculpa. Veja só. Creio bem que a quarta custará esgotar-se. Qual é a data da mensagem? 22 de fevereiro. Acontece que ele tirou a terceira em março. Então, na data de 22 de fevereiro, a que existia era a segunda e não a terceira. Então ele deveria ter escrito aqui terceira e quarta, e não quarta e quinta. Então alguma coisa está errada. Mas eu consigo provar que mexeram aqui? Eu desconfio, mas não consigo provar, né? Então veja só. Depois que nós publicamos a Gênese, eu fui procurar a família do Canuto Abreu. Canuto Abreu foi um pesquisador e nós tínhamos a informação de que ele tinha na sua biblioteca textos originais de Kardec. Então, quando nós fomos lá conversar com a família, depois de um caminho longo, a família nos entregou os textos originais de Kardec. Que textos são esses? Ele contou para vocês, não contou? Manuscritos, cartas, mensagens e mais documentos além daqueles do Canuto começaram a ser encontrados pelo mundo inteiro. E dentre os documentos encontrados, olha a surpresa. Dentre os documentos encontrados, a mensagem original, psicografada, anotada por Kardec, que estava entre os seus guardados.
Dá para imaginar uma coisa dessa? Sabe a mensagem que o Lemarri publicou no Obras Póstumas? Essa é a mensagem original. Ou seja, aqui a gente vai saber que conselhos foram esses que os Espíritos deram para a modificação da Gênesis. Olha só aqui então. Querem saber o que está escrito aqui? Vamos ver? Olha a tradução. 22 de fevereiro de 68. Olha aqui na Gênesis. Tem o nome do médium? Médium, senhor D. A data 22 de fevereiro de 68, não é? Olha a original aqui, ó. 22 de fevereiro de 68. Médium, senhor Delian. Então Kardec tirou o nome. Ele pôs D ponto, mas aqui a gente sabe quem foi. Foi o Delian. E aí o espírito é o Demeuri. E ele vai falar o seguinte: permita-me alguns conselhos pessoais sobre o seu livro A Gênese. Eu acho que, como você faz, ele deve passar por um arranjo que o fará ganhar valor em termos metódicos. O que quer dizer como você faz? Porque nas outras obras, em alguns momentos ele reorganizou, sem tirar as ideias, mas organizou de forma melhor. Mas também lhe aconselho a rever certas comparações dos primeiros capítulos, que, sem serem precisas, podem ser ambíguas e que podem ser usadas contra você no arremate das palavras. Não quero indicá-los de uma maneira mais especial, mas analisando cuidadosamente o segundo e terceiro capítulo, eles certamente o surpreenderão. Nós cuidamos da sua pesquisa. É apenas uma questão de detalhes, sem dúvida, mas os detalhes às vezes têm a sua importância. É por isso que achei útil chamar sua atenção para esse lado. Então mandou fatiar o livro inteiro? Não. Mude em alguns detalhes onde esteja ambíguo. Mas vamos ver, tem mais coisa. Kardec, na reimpressão que vamos fazer, gostaria de acrescentar algumas coisas. Então ele queria tirar alguma coisa? Ele queria acrescentar. Sem aumentar o volume, você acha que existe parte que poderia ser removida sem inconveniência? Então a pergunta de Kardec: eu quero pôr mais coisa. Tem alguma coisa que eu possa tirar para não aumentar o volume? Olha a resposta do Espírito. Minha opinião é que não há absolutamente nada para tirar como doutrina. Tudo é útil e satisfatório em todos os aspectos. Mas também acredito que você poderia, sem conveniência, condensar ainda mais certas ideias que não precisam de desenvolvimento para serem compreendidas. Já tendo sido esboçado em outro lugar, em seu trabalho de organização, você conseguirá isso facilmente. Mas não acaba aí. O Espírito continua. Devemos deixar intactas todas as teorias que aparecem pela primeira vez aos olhos do público. Não retire nada como ideias. Repito. Mas corte apenas aqui e ali desenvolvimentos que não acrescentam nada à clareza. Você será mais conciso, sem dúvida, mas igualmente compreensível. E é o terreno assim adquirido que você poderá ter o que adicionar elementos novos e urgentes. Então, não mexa em nada, e se precisar acrescentar alguma coisa, acrescente, mas não tire nenhuma ideia. É um trabalho sério e peço-lhe que não espere demasiadamente tarde para o fazer. É melhor que esteja preparado antes da hora do que se tivesse que esperar depois de si. E depois Kardec vai fazer uma nova pergunta. A venda tão rápida até agora vai se acalmar sem dúvida. É o efeito do primeiro momento. Então eu acho que qual edição? Terceira e quarta. Como é que o Lemarri publicou? Creio bem que quarta e quinta. Por que ele fez isso? Porque ele queria dizer que Kardec tinha mudado na quarta. Só que Kardec está falando com o espírito e ainda estava na segunda. Se ele fosse mudar, ele mudaria para a terceira. Ele mudou a terceira? Não. Ele mudou a quarta? Não. Ou seja, ele não mudou em vida. E se fosse mudar, ele ia tirar alguma coisa? Não, porque os espíritos falaram, não tire nada. Agora, todo o trecho que os espíritos falam, não tire nada, o que fez o Lemarri? Ele resumiu.
Em seguida, uma comunicação em que Demeure me deu conselhos muito sábios sobre a modificação a ser feita no livro A Gênese. Espera aí, isso aqui não é como se Kardec estivesse falando? E Kardec falou alguma coisa disso na mensagem? Então ele alterou até a mensagem, colocando uma fala que Kardec não falou, simulando que ele tivesse falado isso. E esses conselhos muito sábios são o quê? Não tire nada. Para que ele fez isso? Para induzir a quem lê achar que eram as alterações que ele fez. E como ele falou que a alteração foi na quarta, e na mensagem estava escrito terceira, ele alterou as edições. Ou seja, o Lemarie é ou não um adulterador? É um adulterador. Adulterou a mensagem, adulterou a resposta do Espírito e acrescentou uma fala de Kardec que ele não tinha falado. Então o comportamento do Lemarie em Obras Póstumas é exatamente o comportamento de quem adulterou a Gênese. Tirou partes, acrescentou outras e mudou as ideias de Kardec, alterou parágrafos, tudo igualzinho. Então ele repetiu em Obras Póstumas o que já havia sido feito em A Gênese. Isso aqui então é uma prova definitiva. Encerra a questão. Não tem mais nada que sustente. E nós estamos agora com o seguinte fato. O fato é o seguinte: Lemarie desviou a proposta de Kardec, patrocinou a adulteração da Gênese e depois forjou provas em Obras Póstumas, e já sabemos agora que também o livro Obras Póstumas está adulterado. Então nós já temos 2 livros adulterados, Obras Póstumas e Gênese. O que está intacto é Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho. Agora, o céu e o inferno foi retirado a introdução. Precisamos estudar para ver se não mexeu em mais nada. A Gênese foi inteirinha adulterada, mas nós já voltamos para o original. E agora nós vamos revisar Obras Póstumas, porque tem outros documentos que podem ter sido mexidos, mas esse foi certeza. Qual é a Gênese original, então? É essa ou é essa aqui? É essa aqui. E alguém aqui no Brasil tem direito de continuar publicando essa? Não tem. Então nós espíritas temos que nos unir, estudar a Gênese original e pegar os trechos que foram adulterados e estudar.